No meu último vídeo sobre depressão, eu tentei mostrar o quanto essa é uma doença complexa que acomete não apenas o nosso cérebro, mas todo o nosso corpo e que pode se manifestar de diversas formas, através de várias faces, a ponto de termos dois pacientes com o mesmo diagnóstico que apresentem sintomas de polos opostos. Por exemplo, em relação às alterações de sono que são extremamente comuns num episódio depressivo. A pessoa pode ter tanto insônia ou o oposto disso, dormir demais. Do mesmo jeito em relação às alterações de apetite, que pode estar alterado para mais ou para menos. Tem pacientes que têm uma diminuição importante do apetite e alguns relatam que eles precisam se forçar para comer. Já outros aumentam muito o apetite e ganham peso durante um episódio depressivo. Mas vamos voltar para o humor, que é a alteração primária do transtorno, que também pode se apresentar de diferentes formas. E são essas diferentes possibilidades de apresentação de cada sintoma e as diferentes possibilidades de combinação desses sintomas que dão essas várias faces para a depressão, fazendo com que cada episódio seja único. Mas, de novo, voltando para o humor, ao contrário do que muita gente pensa, nem todo paciente em um episódio depressivo se queixa de tristeza. Tem alguns pacientes que se queixam principalmente de um sentimento de vazio, outros se queixam de angústia, alguns de sintomas ansiosos, e aqui vale ressaltar que sintomas ansiosos são muito comuns em um episódio depressivo. Tem outros pacientes que se apresentam mais irritados, menos tolerantes, mais impacientes. Alguns se queixam da falta de sentimentos, de uma indiferença afetiva. E tem aqueles que não apresentam nenhuma queixa de humor propriamente dita. E isso é muito comum na depressão em idosos. Ao invés de trazerem sintomas relacionados ao humor, eles costumam trazer sintomas somáticos, sintomas físicos. Então, é muito comum eles se queixarem de dores generalizadas, de falta de energia, de uma fraqueza que não pode ser explicada por uma outra condição médica. Um outro sintoma que está quase sempre presente, pelo menos em algum grau, é a perda de interesse ou prazer. E depressão é isso. A depressão tira da pessoa a motivação e o prazer de viver. E isso fica muito claro quando ela deixa de fazer ou começa a inventar desculpas para não fazer coisas que antes ela gostava. Então, se é uma pessoa que gosta de sair de casa ou gosta de receber as pessoas em casa, ou é uma pessoa que gosta de praticar um esporte, de viajar, de repente aquilo perde a graça para ela e vira tanto faz, tanto fez, ou até mesmo se ela puder evitar aquilo, ela evita. Bom, eu já falei sobre as possíveis alterações do sono e do apetite, e tem ainda as alterações psicomotoras, que incluem uma agitação psicomotora, em que o paciente ele tem uma inquietude muito grande, uma dificuldade de ficar sentado, de parar quieto, ou o oposto disso, em que o paciente tem um retardo psicomotor. Então, você percebe que ele está muito mais lento para se mover, mais lento para se expressar. E ainda, um outro grupo de sintomas que também são muito comuns são as queixas relacionadas à energia. Então, é muito frequente esses pacientes se queixarem de uma falta de energia, de um desânimo, de um cansaço, mesmo que eles não tenham feito nenhum esforço físico. E aí, atividades cotidianas ali, básicas do dia a dia, podem se tornar difíceis de serem realizadas. Tem alguns pacientes que se queixam da dificuldade de se vestir, de escovar os dentes, de tomar um banho. Por mais que eles percebam o quanto isso é simples e que eles já conseguiram fazer isso em uma outra fase, mas agora é como se aquela atividade demandasse muito mais energia do que ele é capaz de oferecer. E aí eles acabam também levando muito mais tempo para concluir
essas atividades. E se perceber nessa situação costuma ser muito angustiante. Então, esses pacientes, eles se culpam por estar doentes e por não conseguirem cumprir com as suas responsabilidades profissionais ou interpessoais. E eu costumo dizer que a depressão, ela coloca uma lente negativa, pessimista na pessoa. E os problemas, eles começam a ser vistos bem maiores e mais difíceis de serem resolvidos do que eles realmente são. E são só pensamentos negativos, assim, um atrás do outro, e a pessoa, ela não vê uma luz no fim do túnel. E esse é um outro sintoma, um sentimento muito comum na depressão, que é a desesperança. E para piorar as coisas, as pessoas com depressão, elas ainda podem se tornar muito mais distraídas, elas podem começar a se queixar de problemas de memória e ter muita dificuldade para tomar decisões. Então, eu tive uma paciente que tinha dificuldade de escolher qual era a carne que ela ia fazer para o almoço. Então, era uma coisa que ela já fazia há muito tempo, que era o almoço em casa, e de repente ela estava na dúvida e não conseguia se decidir entre uma carne e outra, e o almoço não estava pronto a tempo das crianças almoçarem para ir para a escola. E esses sintomas, eles acabam levando, seja em qual for o ambiente que a pessoa está inserida, a um prejuízo funcional. Então, aqueles que estudam ou que trabalham em um trabalho que exige uma concentração maior, fica bem notável a queda do rendimento, ou se não cai, é como se eles tivessem que se esforçar muito mais para poder fazer a mesma tarefa. Bom, e por último, mas não menos importante, a pessoa pode apresentar algum sintoma dentro do espectro suicida. Desde o simples desejo de morrer, como uma solução para aquele problema, uma forma de aliviar aquele sofrimento, de deixar de ser um problema para sua família, até o planejamento e a tentativa de suicídio como uma solução para aquele problema. Mas o suicídio é algo que é muito mais complexo, que eu gostaria de abordar em um outro vídeo. E é isso. Eu apresentei alguns sintomas de depressão que podem ser encontrados em um episódio depressivo, mas com certeza existem vários outros, e cada sintoma ainda pode variar na sua forma e intensidade de apresentação. E isso vai aumentando muito o número das faces da depressão, e é por isso que ela é uma doença muito complexa e única em cada indivíduo que apresenta.